Obrigado, senhor presidente. Quero aproveitar aqui o grande expediente, não para entrar na polêmica, até porque eu não sou militar, participei de outro ato no dia 7, estive no ato no Grito dos Excluídos, o 25º, mas eu conversando com o deputado Major Meca, que eu respeito muito, até porque tem uma militância grande, também conheço o deputado Conte Lopes, mas me parece que é a primeira vez que um governador de estado não participa de uma celebração de 7 de setembro. Nós temos aqui o nosso decano, Barros Munhoz, talvez tenha uma memória melhor que a minha, mas eu consultei o Major Meca, que possivelmente não erraria. Me parece que a atitude do governador, mas também do prefeito da cidade de São Paulo, do PSDB, que eu não ouvi se o deputado Gil fez referência, os dois se portaram da mesma forma. Um tinha compromisso pessoal e o outro foi lançar o início das obras do Museu do Ipiranga. Não, então, eu sei, mas ele usou possivelmente esse argumento, porque ele disse que ia trabalhar. Aqui não cabe uma avaliação sobre o ato de 7 de setembro, mas é um ato do governo, é um ato do país, é um ato institucional. Portanto, eu acho que indicar secretários para representar me parece um equívoco, né? Mais um equívoco do governador. Se ele quer se distanciar do Bolsonaro, se ele quiser ter uma outra pauta, ele não precisa fazer isso. Ele pode, como estadista, como governador, fazer um debate sobre pautas diferenciadas. Por exemplo, eu disse aqui outro dia, o governador está propondo a criação de 10 mil empregos. Acho que até para as cidades menores, o número é insignificante, 25 vagas. Não menores, deputado Barros Munhoz. Por exemplo, Araraquara serão 25 vagas. É verdade que na região do Alto Vale disponibilizou 125 vagas. Mas ele poderia propor uma pauta de geração de emprego maior. Por exemplo, o PT está apresentando uma proposta para o Brasil de criação de 7 milhões de empregos. Hoje nós temos 13 milhões de empregados. Portanto, uma pauta significativa, o que poderia contribuir muito para reduzir o emprego. Mas eu queria aproveitar aqui para voltar a um dos temas que eu abordei, que é essa questão do aumento da miséria, do risco que a gente tem se o país não cresce, se aumenta o desemprego, que bate na segurança pública, que bate na saúde e na assistência social. Mas tem uma situação que nós estamos vivendo aqui em São Paulo, que eu já disse aqui, muitos acompanham, que é a tentativa da criminalização dos movimentos sociais. Eu fui vereador por 2 vezes na cidade de São Paulo, tive a oportunidade de conhecer vários movimentos sérios, não sérios, que dialogam com a questão da moradia. E neste momento em que as pessoas perdem o emprego, têm dificuldade de pagar aluguel, muitos vão buscar uma alternativa para morar. E, infelizmente, acabam encontrando movimentos que não são sérios. O caso do prédio no centro que caiu, que pegou fogo, que caiu. O caso do Cine Marabá, em que havia ali crime organizado, extorquindo as pessoas que não tinham condições de morar em um lugar digno e foram morar em lugares de risco. No caso do Marabá, não sei se o Major Meca vai se recordar, mas ali, quando houve a reintegração, foram encontradas armas pesadas do crime organizado aqui na cidade de São Paulo, do PCC. O deputado Conte Lopes deve se recordar. E ali havia um movimento organizado que extorquiam as pessoas. O deputado Telhada também deve se recordar dessa matéria. Mas nós temos movimentos sérios, né? Eu dei o exemplo aqui, nós temos 2 prédios que estão sendo reformados com a participação do poder público, que serão entregues a pessoas que precisam de moradia, que participam de movimentos sérios. É o caso do Cambridge, ao lado da Câmara Municipal, ali na 9 de julho. Aliás, se algum deputado tiver interesse, eu acho que vale a pena conhecer, que é o caso do Cambridge, que não é mais uma ocupação ilegal. Porque alguém podia falar, mas você está querendo que eu vá num lugar que foi invadido? Não, não. Eu quero que vocês conheçam um prédio que foi ocupado e que o poder público está reformando, mais de 100 famílias vão morar lá. O outro prédio que vocês quiserem conhecer, vale a pena, é o do Hotel Lorde, um hotel famoso no centro da cidade de São Paulo, paralelo ao elevado. Não sei, aqui os mais antigos devem ter memória, mas esse hotel abrigou a seleção brasileira, artistas, cantores, cantoras, num período áureo da história brasileira. E lá vai virar moradia popular.
Então, são essas iniciativas que a gente tem que valorizar. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, nós tivemos a oportunidade de ter uma conversa com o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Manuel Calças, que é de uma cidade do interior também, perto da minha, de Araraquara, ele é de São José do Rio Preto. E outros desembargadores participaram, e foi uma conversa importante para poder diferenciar. Aliás, eu citei, a Folha de São Paulo fez uma matéria semana passada mostrando isso. O que significa um movimento sério para valorizar o centro da cidade e o que significa um movimento não sério para extorquir as pessoas. E o Ministério Público tem um papel que é de diferenciar, de separar. Numa ação policial, ninguém atira em qualquer um. As pessoas vão buscar os que são bandidos. Não vai atirar num cidadão de bem, mesmo que ele more numa situação precária e irregular. A mesma coisa deveria fazer o Ministério Público, olhar com outros olhos e identificar quem tem essa postura da extorsão, quem está ligado ao crime organizado e quem não está. E o presidente do tribunal se mostrou muito acessível a esse diálogo, o que eu acho que é fundamental nesse momento. Momento de crise, aumento de desemprego, as pessoas estão desesperadas. Se a gente olhar na cidade de São Paulo, quem é de São Paulo sabe, quem não é, que convive aqui também, a quantidade de moradores de rua aumentou drasticamente. A olhos nus, a gente encontra gente morando nas ruas em vários lugares. E eu não estou falando só do centro. Vou dar o exemplo de São Mateus. É só olhar em São Mateus, a gente encontra moradores de rua. O que você não encontrava antes, porque a situação do morador de rua, o morador em situação de rua, estava no centro, porque era mais fácil acessar comida, acessar serviços. Hoje, eles estão espalhados pela periferia, em cidades pequenas. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito Edinho de Araraquara. E tenho certeza que o deputado Barros Munhoz deve ter a mesma realidade na cidade dele, como outros aqui têm. Crescimento da pobreza, a ida para a prostituição de muitas meninas e o crime organizado, em cidades pequenas, em que o poder público tem dificuldade de amparar, de ter um programa de assistência social. O que era preciso fazer? Por isso eu volto para bater na mesma tecla. Emprego. É preciso que o governo do Estado, que o governo federal, que essa Assembleia comece a buscar alternativas para gerar emprego. As pessoas saem desse círculo negativo, se tiver emprego. Se não tiver, elas vão entrando cada vez mais, elas não têm mais dinheiro para pagar aluguel, elas não têm dinheiro para pagar as contas, elas não têm alternativas. E muitas vezes vão buscar no crime organizado uma alternativa que não deveria ser a melhor. O Estado deveria, neste momento de crise, e aí aqueles que acham que está propondo assistencialismo, está propondo dar o peixe. Não, não, eu estou dizendo no momento de crise, e nós já vivemos outras crises. Aliás, é uma crise quase que permanente agora, né? E não pode ser colocada na conta do PT. Queria só registrar isso. Por quê? Porque nós já temos 9 meses do governo Bolsonaro e tivemos 2 anos do governo Temer. Essa crise não tem o carimbo do PT, ela pode ter o carimbo de outros governos. E agora, nesse caso do Bolsonaro, nós não saímos de uma pauta negativa. O presidente Bolsonaro ele faz questão do embate permanente, é preciso achar sempre inimigos. Então, achou o Macron, né, como inimigo, achou os que defendem as ONGs lá do Amazonas como inimigo. Enquanto a gente viver procurando inimigos, nós não vamos administrar esse país, nós não vamos gerar emprego. E eu queria registrar aqui, deputado Gil, nós não estamos aqui defendendo quanto pior, melhor. Está errado isso. O presidente Bolsonaro foi eleito, ganhou, teve 57 milhões de votos contra 47 milhões do Haddad. E se fosse o Haddad, teria que ser cobrado como gestor, como o Bolsonaro precisa ser cobrado como gestor. Não é possível que o debate vire em torno de costumes. É preciso virar em torno de políticas públicas. Nós não podemos achar que a reforma da Previdência vai salvar o Brasil, nem que a nova reforma trabalhista, porque a anterior não resolveu, e muito menos a reforma tributária. Ou nós começamos a conversar aqui com seriedade, e eu acho que o governo tem seriedade para conversar, ou nós vamos para a pauta de costumes, que não interessa a quem está desempregado, a quem está passando fome, se o problema é de gênero, se o problema é da igreja, não interessa, não interessa. Aqui interessa a geração de emprego. E eu termino com um dado. O caixa do governador hoje tem 31,8 bilhões, deputado Meca. 31,8 bilhões. Nós estamos em setembro. O que o governador vai fazer com tanto dinheiro enquanto a gente tem policiais sem aumento, temos professores sem aumento, temos funcionários públicos sem aumento?
Para que tanto dinheiro guardado aplicado? Essa é uma pergunta que nós temos que começar a fazer todo dia aqui, porque o governador tem que responder. Muito obrigado, senhor presidente.